Senhoras e senhores aqui presentes, caros estudantes, senhores vereadores, membros da mesa diretora, senhor presidente, amigo que nos acompanha agora em sua casa através da internet, boa noite a todos. Primeiramente, eu também queria dar parabéns a vocês, estudantes, pela importância que as organizações estudantis estão tomando nos últimos anos. Essa questão de lutas e mais lutas, que no começo, muitas vezes, parecem difíceis, parecem apenas sonhos, mas com o tempo, infelizmente, muito demorado, tornam-se realidade. Parabéns a vocês, da União dos Estudantes Secundaristas de União da Vitória, à mesma União do Estado do Paraná, ao pessoal da UNE e a todos os estudantes desse país, desse Brasil. Essa data, existem diversas teses, porque o dia 11 de agosto, mas talvez a principal e a mais marcante é que os primeiros cursos de ciências jurídicas e sociais foram criados nessa data, no ano de 1827, 5 anos depois da primeira Constituição do Brasil, que foi em 1822, é que foram criados os cursos de ciências jurídicas e sociais no Brasil, um em Olinda e o outro em São Paulo. Até então, as pessoas tinham que estudar na Europa, a maioria em Coimbra, em Portugal, para ter acesso às ciências sociais e ciências jurídicas que fazem parte do cotidiano. Então, hoje nós temos o Dia do Estudante, importantíssimo, o Dia do Advogado, que eu não vou me reportar agora, porque existe uma moção apresentada pela mesa diretora, através do presidente dessa Casa de Leis. Mais tarde eu vou falar também sobre o Dia do Advogado. Mas, mais uma vez, parabéns a vocês, estudantes, e continuamos contando com a força de vocês, com a garra de vocês, e que sempre, da melhor forma possível, buscar um futuro melhor, não para vocês, mas para toda a sociedade brasileira. Hoje, eu queria falar um pouco sobre o município como ente federativo, município como parte da organização nacional, como parte da nação. Todos sabemos que em 1988, o município passou a ser um ente autônomo. Então, nós tivemos 3 entes, a União, os estados e o município. A União detém a soberania nacional. Contudo, os municípios também fazem parte dessa federação como entes autônomos. Voltando um pouco no tempo da ditadura militar, o governo militar entendia o seguinte, que quem não tem dinheiro não tem poder. Então, o que foi ocorrendo durante todos esses anos de ditadura? O governo federal foi centralizando valores, foi centralizando verbas, foi centralizando impostos. Em 1988, no dia 5 de outubro, na nova Constituição, a Constituição Cidadã, a Constituição Democrática, os municípios tiveram uma pequena recuperação de valores perante a União Federal e o Estado. Naquela época, foi consolidado que os municípios teriam mais ou menos, não números exatos, 20% da arrecadação de impostos. Contudo, após 2, 3 anos de emendas de revisão, após 2, 3 anos de adaptação dos municípios para com a nova realidade, porque aumentou-se um pouco os impostos, mas aumentaram-se muito as atribuições dos municípios. O que o município teria de fazer perante a sociedade. Eu me lembro bem que no começo, 92, 93, 5, 6 anos após a Constituição, permaneceu os 20%. Contudo, já em 2005, quando eu comecei meu curso de Direito, o professor de português, no primeiro ano, ele já incentiva o acadêmico de Direito na parte da oratória. E ele perguntou em sala de aula, cada um era obrigado, na hora, a falar um assunto que teria que apresentar. Pelo menos 15 minutos de debater. E eu falei sobre isso, porque eu já estava revoltado
como todo aluno de primeiro, segundo semestre, terceiro semestre, que é muito bom para o debate, que era muito bom para você agregar valores à sociedade, por isso que eu sempre incentivo e falo com o grupo estudantil que ainda tem como, através dessa luta profícua deles, de melhorar o nosso país. Mas voltando, eu já estava revoltado, porque ali já tinha caído para 15%. Então o município arrecadava 20%, 90%, 92%. E daí caiu para 15%. Agora nós temos o último dado, já caiu para 13%. Então, para quem é municipalista, para quem entende que o Brasil não é a nação, o Estado não é a nação, na verdade, o município que é a nação, porque é aqui que nós criamos nossa família, é aqui que nós educamos nossos filhos, é aqui que nós procuramos posto médico, é aqui que nós andamos com nossos carros, e é aqui que nós pagamos nossos impostos. Por isso, desde aquela época eu já vim com esse discurso, e agora esse discurso precisa ser aprofundado. Na minha opinião, não existe, não cabe mais como nenhum dos três entes, nem o município, nem o Estado, nem a União, aumentar impostos, porque o contribuinte não suporta mais. São 5, quase, daqui a um tempo vamos chegar a 6 meses, trabalhando só para pagar impostos. O que precisa ser feito urgentemente é um pacto federativo. Eu tinha, o tempo que ainda era mais idealista, eu tinha aquela opinião que 50% deveria ficar no município, e o Estado e a União que se virassem com 25% dos impostos que nós pagamos aqui. Por que eu vou pagar R$100 de imposto e vejo apenas R$15 ficar aqui em União da Vitória e todos os outros R$85 sair do nosso município? Até hoje, apesar de ter feito 2 cursos superiores, eu não entendo esta sistemática do Brasil, desta forma, o porquê. Um país que tem tanto dinheiro, um país que tem um povo trabalhador, infelizmente, na hora de decisões políticas, toma decisões incorretas. Mas voltando a essa questão, agora, para tentar mudar um pouco essa situação, existe uma proposta de emenda constitucional que está no Congresso Nacional. Contudo, é muito pouco. Os municípios precisam disso porque estão na míngua, mas é muito pouco. Eu falei que lutava por 50%, brigava, era um idealista, um sonhador de 50% ficar aqui no nosso município. Hoje já entendo que 25% estaria excelente. Passar de 13%, 14% para 25% já seria ótimo. Mas existe uma proposta de emenda constitucional, a proposta 341/2013, passando mais 2% para os municípios. 2% para os municípios. E está com imensa dificuldade de aprovação. Todos os deputados, senadores dão discursos favoráveis a isso, falando bem, que nem eu falei no começo, que é aqui que nós moramos, aqui que nós vivemos, aqui que nós precisamos, mas na hora de votar, não votam. Na hora de votar, não fazem. 2% a mais. Digamos, passar de 13% para 15%, enquanto 25% seria o mínimo tolerável para nós. O relator dessa proposta é o Danilo Forte, do PMDB de Santa Catarina. Estava para ser aprovada em julho, já na comissão, e para plenário para votação. Contudo, um deputado do Partido dos Trabalhadores pediu vistas de Santa Catarina, não recordo o nome dele agora, pediu vistas ao projeto e o mesmo ainda não teve deliberação no Congresso Nacional. Então, quando nós falamos que os municípios são o primo pobre da nação, eu aqui não quero defender o Poder Executivo local, nem daqui, nem de lugar nenhum, mas simplesmente falar uma verdade. Isso é verdade, o município pega 13% da arrecadação, 13%. E aqui é muito mais fácil do povo fiscalizar. Pode ter erros, pode ter desvio, é lógico que pode, como em qualquer lugar, mas é muito fácil os vereadores, o povo, o cidadão de uma cidade
fiscalizar em nível local do que ir para Brasília fiscalizar, do que em Curitiba fiscalizar. E por que não acontece essa alteração? Quando o governo era comandado pelo PSDB, o PT brigava por isso. Precisamos 25%, precisamos mudar isso, mas agora alterou. O governo do PSDB, o PT não quer. E amanhã, se voltar ao PSDB, o PT vai querer, e assim nós vamos indo. Porque hoje, talvez os prefeitos do PT sejam bem atendidos, mas outros não sejam. No passado, os prefeitos do PT não eram bem atendidos, mas os do PSDB eram. E quem paga por isso é o povo. É o povo que, volta e meia, precisa escolher um candidato que não seja afinado com o governo federal, por empatia, por posição pessoal, por ser melhor aquele candidato que talvez não seja afinado ao governo federal, e não pode. Porque, infelizmente, os prefeitos precisam ficar à míngua, com o pires na mão, correndo para Brasília pedindo favores. E esses favores a gente sabe que sempre vem cobrado em dobro. O que nós, como vereadores, podemos fazer, independentemente do prefeito ser PT, PMDB, PSD, cobrar para gerações futuras isso, porque agora não será possível. Mesmo que mude ano que vem, no outro ano, essa situação, são as gerações futuras que vão aproveitar. Mas, independente de bandeira política, nós, 13 vereadores aqui de União da Vitória, os vereadores de Porto União, vereadores do PSDB, de outro local, que o prefeito seja PSDB, DEM, PMDB, temos que lutar pelo nosso município, independentemente de cor partidária, de bandeira. Porque, como eu falei no começo, é aqui que nós vivemos, aqui que nós vamos continuar a morar, independentemente de quem seja o gestor público municipal, de quem seja o nosso prefeito. Então, eu só queria falar um pouco sobre isso, porque está assim no Congresso Nacional, obedecendo o preceito do artigo 60 da Constituição Federal, essa proposta de emenda constitucional. E ela atende aos requisitos formais, aos requisitos materiais e aos requisitos circunstanciais. Só falta entrar em pauta, ser votada, e isso apenas 2%. Se nós temos essa dificuldade política de votar um aumento de 2%, imagine mais 12%, que seria o mais justo para nós tocar com mais dignidade as quase 6 mil prefeituras do Brasil. Isso não ocorre por causa daquele corporativismo que eu falei. Cada prefeito procura defender o seu espaço, mas não pensa que se unirmos todos os 6 mil prefeitos, independentemente de ser PSDB, PT, PMDB, DEM, PSC, com certeza, no futuro, isso pode melhorar muito os municípios no Brasil. Era só isso, senhor presidente. Obrigado pela paciência de todos. Boa noite a todos.